Igreja, eu não sei qual a profecia vai se cumprir, né? Em outra igreja eu fui, horário que o pastor ia passar 3 anos. Aí o irmão Augusto já profetizou 4 anos, né, irmão Augusto? Eu não sei qual vai ser a profecia que vai se cumprir, mas queremos estar aqui o tempo que passarmos, podemos dar o nosso melhor em prol do crescimento da causa de Cristo e fazer com que mais pessoas sejam agregadas ao povo de Deus. Amém? Bem, como já foram apresentados, meu nome é Claudson. Se vocês tiverem dificuldade, lembre do Cláudio e bota um som aí no final, né? Aí fica o Claudson. Alguns discípulos me chamam de Glauberson, Graudson e vários outros nomes aí que já foram agregados a este nome. Mas é um privilégio estarmos aqui, né, no poderoso distrito da Cidade Operária 1. Já ouvi falar aqui que esta igreja é um celeiro de pastores, né? Muitos pastores saíram aqui desta igreja. E alguns deles que eu conheci, o pastor Celso, o pastor Paulo Eduardo, sempre fala muito bem da igreja, né? Que é uma igreja missionária, é uma igreja que realmente acolhe aqueles que são bem-vindos à sua casa. E tive a alegria de ir até lá na classe, né, a classe bíblica, né, que aqui nós temos na igreja, onde tem muitos estudantes aí estudando a palavra de Deus. Fiquei muito feliz, né, em ver que a igreja ela se preocupa com a base, em deixar ali um conhecimento bem profundo da palavra de Deus, para que aqueles que aceitem o Evangelho saibam o que está fazendo e o caminho que está tomando também para as suas vidas. Bem, meus queridos, eu sei que aqui a igreja tem um clube de desbravadores bem ativo, né? De aventureiros também, não posso deixar de falar, senão a irmã Denise depois puxa minha orelha, né, irmã Denise? E o pastor Galvão falou também, deu boas referências desses clubes. Diz, pastor, pode ficar despreocupado que você tem uma liderança forte lá, só precisa estar ali junto com eles, participando dos eventos que eles assim realizam. Eu fiquei muito feliz em saber que aqui temos um clube de aventureiros e desbravadores forte. Eu não sei como é que está a nossa juventude aí na sociedade jovem, mas esse ano eu vou ver através da Campijaí se nós estaremos lá todos juntos, né, unidos, para participar desse grande evento. Já participei ali da classe dos jovens, com os jovens bem animados, participativos da lição, e isso é uma bênção de Deus também. Eu sei que a igreja tem um sonho, e eu quero poder ajudar nesse sonho. O pastor Neto começou no processo, e nós estamos dando continuidade, que é a construção do nosso novo templo aqui na Cidade Operária. Já estamos vendo todos os pormenores que precisam para a construção. Em breve, talvez a gente não esteja mais neste lugar. Vamos ter que nos deslocar para a quadra, derrubar esse templo, e Deus vai nos ajudar a levantar um outro para a honra e glória do seu santo nome. Amém, igreja? Mas, para isso, nós precisamos também fazer um pacto de fidelidade ao Senhor. Eu estava olhando aí os relatórios financeiros da igreja, eu vejo que os irmãos são fiéis na devolução do dízimo, mas na questão do pacto nós ainda estamos aquém. E precisamos melhorar nisso também para ter mais recursos para terminarmos o quanto antes a casa de Deus. Que não seja comigo, mas que o que vier, termina a obra. Mas se der para terminar no meu período, no meu período que eu irei passar aqui, vai ser uma bênção poder estar inaugurando com vocês esse novo templo para melhor servirmos ao Senhor. A gente vê que os jovens não têm uma classe certa, né? As crianças também, então é bom a gente ter nossas salas, né? o nosso espaço, para poder assim melhor atender a membresia e também os nossos amigos que vêm estudar a palavra do Senhor. Então faça um pacto com Deus, né, de devolver ali uma oferta especial, equiparada com o dízimo que você devolve. Você pode fazer, não, Senhor, a partir de hoje minha oferta vai ser no mesmo valor do dízimo que eu devolvo. Esse é o pactuante de 10%, ou de 5%, vai ser a metade. Seja um pactuante, faça um compromisso com Deus. E ele diz, e provai-me nisso, se não abrirei as comportas do céu, e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Eu já sou pactuante desde quando eu estudava na faculdade, no IAN, Deus nunca deixou faltar nada. E nós não devemos fazer para receber, mas sim para reconhecer as bênçãos do Senhor. E se vocês fizerem isso, com certeza esse sonho vai ser realizado o quanto antes, né? Uma obra de 1.400.000, e temos aí menos do que a metade, mas Deus vai nos dar os recursos que faltam para a gente concluir, então, a esse sonho que está no coração da igreja. E orem por esse projeto. Eu sei que todos os pastores que passam falam sobre isso e continua tudo como está,
mas queremos que o ano de 2021 seja um ano diferente e que possamos realmente colocar em prática aquilo que nós estamos apresentando para a membresia. E amanhã está iniciando aí uma batalha, né, contra as hostes do mal. Iremos ali trazer pessoas das trevas para a maravilhosa luz, que é Cristo Jesus, e nós precisaremos estar todos juntos, unidos, coesos, em prol desse trabalho para conquistar almas para o reino dos céus. Com esse pensamento, então, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 126, dos versos 5 e o verso 6. Cadê a jovem que ficou de controlar meu tempo aí? Acho que deixaram à vontade, né? Vai aparecer daqui a pouco, né? Salmo 126, versos 5 a 6. Amém? Feche seus olhos nesse momento, curve a sua fronte, vamos falar com o Senhor. Pai bendito e amado, esse é um momento sublime na vida de todo adorador, que é o momento ao qual nós estamos com nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Te pedimos que o Seu Santo Espírito venha falar a cada coração aqui presente e que possamos sair daqui com um compromisso de juntos trabalharmos em prol do Teu Evangelho e cumprir a Tua missão, que é formar discípulos para o Teu reino. Agora, Senhor, te pedimos que continue conosco nessa adoração e desse louvor que estamos prestando a Ti. É o que nós te pedimos no doce sagrado nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz? Amém. O texto, no verso 5, começa dizendo o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E diz mais: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126, ele está numa característica dos salmos conhecido como salmos de romagem ou salmos degraus, né? É o nome que eles recebem ali na partitura dos hinos que eram cantados pelo povo de Israel. Por que eles recebem esse nome? Porque os peregrinos, quando eles saíam da sua terra para ir até Jerusalém, geralmente eles cantavam esse hino, né? Falando ali dos sofrimentos, mas também das vitórias recebidas do Senhor. Alguns comentaristas chegam a dizer que este Salmo 126, ele foi escrito após o exílio babilônico, depois que o povo de Deus passou 70 anos ali escravos em Babilônia, e agora eles recebem a tão sonhada libertação. Eles então escreveram esse hino, a qual cantavam todas as vezes que iam a Jerusalém, ou que subiam os degraus do templo de Jerusalém. Por isso é conhecido também como salmos de degraus. E a gente pode ver aqui algumas lições importantes retiradas desses dois versículos que aqui nós estudamos. A primeira lição que nós podemos retirar desse texto, no que diz respeito ao tema de evangelismo, é que semear a semente não é uma tarefa fácil, né? Quem prega o evangelho sabe muito bem das dificuldades que temos em pregar a palavra de Deus. É por isso que no início do versículo 5 e o início do verso 6 diz o quê? Os que com lágrimas semeiam. E o verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então vemos que a semeadura não é uma tarefa fácil, né? Semear a palavra de Deus tem sido cada vez mais difícil. Imagine agora nesse período da pandemia, a qual muitas pessoas não querem sair das suas residências, né? Não querem receber visitas em casa. Como nós podemos fazer para pregar o evangelho para essas pessoas? Cada vez mais, semear a semente tem se tornado algo dificultoso, difícil, né? E agora a gente tem um desafio de convidar essas pessoas para vir a um evangelismo público, ouvir a palavra de Deus. Então os desafios têm se tornado cada vez maiores. E todo evangelismo ele tem a sua dificuldade. Dificuldade de achar um local para fazer o evangelismo, dificuldades para ter o comprometimento dos irmãos na missão. Às vezes vem 5, 6 pessoas comprometidas com o trabalho, enquanto a maioria vem apenas para assistir,
né? Essa é uma dificuldade que nós temos ao semear a semente. Outras dificuldades é com equipamentos. Às vezes um projetor que estava funcionando muito bem, de repente queima, né? Um microfone que deixa de funcionar, ou é roubado. Enfim, essas são algumas dificuldades, doenças, imprevistos, tudo isso podem ocorrer no processo de semear a semente, que é a palavra de Deus. Por isso, nós vemos aqui que semear a semente não é uma tarefa fácil, se torna até uma tarefa dolorosa, porque diz aqui, né, sai chorando, né, enquanto semeia, ou com lágrimas semeiam a palavra de Deus. E eu me lembro, a gente falou aqui que nós começamos o nosso ministério no distrito de Cururupu. Era um distrito muito grande, irmãos. Nós cuidávamos cerca de 9 municípios. Era a região que nós cuidávamos. A gente saía de Cururupu até a cidade de Turiaçu, fazia parte do nosso distrito também. Eu sei que tem algumas pessoas que é lá dessa região. E de Cururupu para Turiaçu era cerca de 214 quilômetros. Isso até hoje de cor, porque eu guardava esse número na minha mente, na dificuldade que nós tínhamos nesse ministério. A gente saía de terça a domingo pregando a palavra de Deus. Terça pregava em uma igreja, quarta pregava em outra, e aí ia sucessivamente. Segunda-feira, que era folga, era o dia de chegar em casa para lavar a roupa que ficou suja, secar, para na terça-feira voltar a trabalhar novamente. E a gente marcou, o único período que dá para a gente ficar mais em casa, né? Nosso gás durava aí cerca de mais de um ano, um botijão de gás que a gente quase que não comia em casa. E sempre quando tinha o período de evangelismo, a gente escolhia uma região para nós fazermos o evangelismo público. E dessa vez a gente escolheu ali a igreja de Areia Branca, que fica na ponte antes de chegar em Cururupu, né? E marcamos ali o evangelismo com os irmãos. O que costumeiramente nós fazemos antes de começar um evangelismo? Uma pequena semana de oração, né? Preparar espiritualmente o povo para o trabalho missionário. E a gente decidiu não fazer à noite, mas fazer pela manhã. Então, às 5 horas da manhã, nós íamos à igreja, ali pregávamos, orávamos em prol das almas que seriam ganhas, e às 6 horas nós retornávamos para casa. E um dia nós retornávamos para casa, nós tivemos uma surpresa não muito agradável, né? Eu percebi que a janela da sala ela estava aberta. E minha esposa, quando ela entrou, a primeira coisa que ela foi olhar, os cremosinhos que ela vendia, deixava o dinheiro dela lá em cima da geladeira, né? E ela já percebeu que o dinheiro do cremosinho dela já não estava ali em cima da geladeira. Ela disse, filho, alguém entrou aqui na casa. Eu acho que alguém nos roubou. E quando eu fui logo para onde? Para a sala pastoral, onde estavam os equipamentos que nós iríamos usar para o evangelismo, computador, projetor, e tudo já estava arrumado na janela, pronto para o bandido levar. Acho que quando nós fomos chegando, ele percebeu o movimento da casa e ele fugiu, não dando tempo de levar os equipamentos. Mas tivemos a casa aí assaltada, levaram um celular da minha esposa, levaram alguns dinheiros, levaram mais coisa dela do que minha propriamente dito. E então, meus queridos, passou essa fase, começamos o evangelismo, fizemos numa quadra grande lá na Areia Branca, uma quadra que está interditada, eu creio que até hoje essa quadra não está sendo usada, e começou a ter um grande movimento de pessoas nesse evangelismo. Nesse período, minha esposa estava fazendo a faculdade à distância, porque ela trancou lá para casar, para me acompanhar no ministério, e ela precisou vir aqui a São Luís fazer uma prova. E eu percebi que toda noite que eu estava pregando, esse meu olho não estava fechando direito, e minha boca estava entortando. E eu percebi que algo estava errado no meu corpo. Sempre perguntar para os irmãos, vocês estão estranhando alguma coisa quando eu estou falando e tal? Não, está muito bom, o evangelismo está abençoado, está vindo muita gente, os irmãos estavam tão animados que nem estavam percebendo nada. E eu fui para casa e pela manhã eu acordei, ao olhar para o espelho, eu sorri e só um lado do rosto estava mexendo. Esse lado aqui esquerdo estava paralisado. E minha esposa, quando chegou de viagem, que eu falei para ela da situação, ela ficou muito preocupada. Eu não tinha esse quilo que eu tenho hoje, né? Cheguei com 55 quilos aqui no Maranhão, né? A farinha aqui do Maranhão ela é muito boa para fortalecer, né? E eu já estou com 90 quilos. Mas ela preocupou que poderia ser algum derrame ou algo desse tipo. E nós viajamos a São Luís, deixei ali uns jovens tomando conta do evangelismo e viemos aqui ao São Domingos para fazer então alguns exames. Fiz até aquele ultrassonografia, ressonância magnética, isso mesmo. Nunca tinha feito aquilo, né? Não pode nem piscar o olho. Eu estava preocupado, fez os exames, tudo normal.
agora você precisa ir no neurologista. E aí eu marquei a consulta para o neurologista, e chegou lá, eu percebi que tinha um rapaz que estava com o lado direito paralisado, e eu com o lado esquerdo paralisado também, né? Eu disse, rapaz, esse negócio aqui eu acho que não é só comigo, deve ser algo comum aqui da região. E quando eu recebi a consulta médica, o médico olhou os exames e disse, olha, está tudo normal, tudo perfeito, que você tem aí uma virose, chamada paralisia de Bell. Você vai precisar fazer algumas fisioterapias, beber água no canudinho para estimular, mas está tudo tranquilo com você. Doutor, está tudo bem, tudo normal, posso voltar para casa? Pode. Disse, filha, vamos voltar, que o evangelismo está nos aguardando, precisamos ir pregar o evangelho de Cristo. E continuamos pregando o evangelho. Na hora de orar, até brincava com os irmãos, vou fechar meu olho automático. Aí botava o dedo ali, tapava o olho, e nós fazíamos a oração ao terminar o evangelismo. Para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas foram batizadas. Mesmo em meio às dificuldades, assaltos, né, problemas de saúde, mas no final tivemos uma grande colheita. Até hoje, quando a gente encontra alguns irmãos de Cururupu, eles falam, olha, pastor, fui batizado pelo Senhor naquele evangelismo lá da Areia Branca. E a gente fica feliz em saber que a obra de Deus ela foi completada ali naquele lugar. Então, semear a semente é uma tarefa dolorosa, não é uma tarefa fácil. E se nós fôssemos contar aqui as experiências que vocês já tiveram também em pregar o evangelho, iríamos passar o dia todo aqui, mas não temos tempo suficiente para isso. Mas deveríamos então deixar de pregar o evangelho, de semear a semente por causa das dificuldades, por causa, podemos dizer assim, das dores e dos sofrimentos que temos passado? Com certeza a resposta é não. Precisamos continuar pregando o evangelho, porque a segunda parte do texto diz o quê? Diz aqui, ó, com júbilo ceifarão, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então Deus ele promete que mesmo em meio às dificuldades, nós teremos resultados positivos, né? E com certeza, ao finalizar aquela conferência pública, aquele período de pregação do evangelho, nós teremos alegria em nosso coração pela conclusão do mesmo. Embora haja muitas lágrimas e tristeza no processo de semear a palavra, os resultados eles são sempre surpreendentes, né? E aquela pessoa que a gente pensa assim, não, esse daqui não vai aceitar, é o primeiro que dá o passo de fé, e a gente fica feliz pela decisão deles, né? E eu costumo dizer que todo evangelismo que ele não começa com dificuldades, geralmente esse evangelismo ele não tem um resultado tão positivo. Mas quando o evangelismo ele começa tendo algumas barreiras, alguns problemas, algumas dificuldades, pode esperar que a colheita será uma colheita farta, né? Será um evangelismo inesquecível. Esse é o resultado. Mas, pastor, se a gente fizer o evangelismo em batizar apenas uma alma, o evangelismo não foi bom? Aqui, o texto não quer dizer que se nós plantarmos ali e colhermos apenas 1 ou 2 frutos, que o evangelismo não foi bom. O fato de a igreja estar envolvida no trabalho, e a igreja se tornar uma igreja mais missionária, foi ou não foi uma bênção de Deus o trabalho evangelístico? Já foi uma bênção do Senhor, né? Os frutos pode ser que não venham naquele momento, mas eles serão colhidos no decorrer do ano, né? Então nós não podemos limitar o júbilo e a colheita através apenas das pessoas que são batizadas ao final do evangelismo. Há muitas consequências positivas que vêm ao nós semearmos a semente do Senhor. Um grande evangelista chamado Moody, ele fez um evangelismo numa cidade, e aquele evangelista teve muitas dificuldades, e ele conseguiu batizar apenas uma pessoa, e não era um adulto, era apenas um juvenil. E ele continuou, né, nas suas conferências públicas, nos seus evangelismos em outras cidades. E sempre quando alguém perguntava daquele evangelismo que Moody fez, ele dizia, aquele evangelismo foi um fracasso. Eu ganhei apenas uma alma e foi um juvenil. E um dia ele conheceu um jovem, que ele era um grande evangelista, um grande ganhador de almas. E ele perguntou para Moody, você lembra daquele evangelismo que você fez na cidade tal, que batizou um rapazinho lá naquele evangelismo? Ele disse, foi um fracasso. Foi um dos piores evangelismos que eu fiz. Ele disse, não, Moody, não foi um fracasso. Eu sou aquele garotinho que o Senhor batizou naquela conferência pública. Depois que eu aceitei a Cristo, eu me tornei um missionário também, e já ganhei muitas almas para o Senhor. Então, Moody olhou e achou que aquilo ali tinha sido um fracasso.
mas Deus mostrou para ele lá na frente os frutos do trabalho que assim ele tinha realizado. Eu lembro de um evangelismo que eu fiz, meu primeiro evangelismo foi na cidade de Salvador, no bairro da Mata Escura. Pelo nome você já percebe que deve ser um local bem perigoso, né? E lá no bairro da Mata Escura, esse bairro ele surgiu porque foi construído um presídio de segurança máxima, e as pessoas que tinham os seus entes queridos presos lá, que eram do interior, que vinham para esse presídio, eles vinham, né, morar na proximidade daquele presídio. Eles começaram a invadir a terra, começaram a construir casas, e se tornou um grande bairro, o bairro da Mata Escura. Não sei se vocês estão lembrados, mas há uns 2 anos atrás, houve alguns assassinatos de Uber, lá na cidade de Salvador, e foi lá no bairro da Mata Escura, na região onde eu fiz o evangelismo público. O traficante pediu para um Uber vir buscar ele, fazer uma emergência, e a mãe dele morreu, e ele fez um pacto que ele iria matar uma quantidade de pessoas desse aplicativo. E aí, então, ele ligava, a pessoa, quando chegava, os seus comparsas iam e esfaqueavam eles até a morte. E um conseguiu escapar, encontraram depois, quando eu cheguei agora nas férias do ano passado, tinham matado esse traficante. Essa era a região onde eu fui fazer o meu primeiro evangelismo público. E o primeiro evangelismo, né, a gente não tem tanta experiência, a gente fica naquela expectativa. Eu fui para a casa de uma irmã chamada Concita, ela mãe solteira, o marido tinha abandonado, e nós ficamos ali para levar o evangelho àquela região. A igreja era num local pequeno, estavam construindo um templo, e nós iríamos inaugurar esse templo para organizar essa igreja. A obra atrasou uma semana. No dia do evangelismo, na primeira noite, o projetor não funcionou, né? E o meu obreiro bíblico que estava comigo, já tinha uns trejeitos assim meio afeminado, né? Não contribuiu muito, disse: olha, você pode ir embora, não vou precisar de você também aqui não. Perdi o obreiro, estava sem projetor. Esse foi o primeiro dia de evangelismo. Mas nós continuamos o trabalho, continuamos fazendo ali a obra de Deus. Eram 3 meses de evangelismo naquela época. Eu recebi um livro mais grosso do que essa Bíblia de sermões para nós estudarmos e pregarmos naquele evangelismo público, naquela série de conferências. E o pastor, que era o departamental naquela época de evangelismo, nos conseguiu um carro odontológico para atender o pessoal da comunidade. E eu fiz a propaganda à noite: olha, amanhã vamos ter um carro odontológico, os 10 primeiros que chegarão vão receber ali a sua ficha para receber o atendimento. E eu disse: olha, 9 horas o carro vai estar chegando aqui. E de manhã a irmã Cocita foi na padaria comprar o pão, né, para a gente comer pela manhã, 6 horas da manhã. E ela já chamava de pastor, disse: pastor, está uma fila enorme lá na frente. Desde 5 horas da manhã o povo está lá esperando o carro odontológico. Eu larguei tudo que tinha, subi rapidamente e fui dar as fichas para aqueles que já estavam na fila, em atender ali 20 pela manhã, e os outros receberiam uma ficha para a tarde e não precisaria mais ter que ficar na fila. E um rapaz encostou ao lado, onde eu estava entregando as fichas, e disse assim: eu quero uma também para o atendimento. Eu disse: ô, meu senhor, o pessoal está aqui desde 5 horas da manhã, eu estou dando preferência para aqueles que estão na fila. E ele levantou, quando ele levantou da bicicleta, o homem passou de mim assim, cerca de uns meio metro a mais, né? E ele disse: você não vai me dar, não? Eu digo: infelizmente eu não posso dar. E eu só esperei já a porrada, né? E ele fez menção, mas algo segurou, ele subiu na bicicleta de novo e foi embora. No decorrer das visitas evangelísticas, eu conheci a casa desse homem, e a sua esposa estava indo para a conferência pública. E ele disse: pastor, naquele dia não sei o que aconteceu, mas a minha vontade era quebrar o senhor todinho na porrada. Mas alguma coisa me disse para não fazer nada com você. Isso foi Deus, né? As últimas férias que nós fomos lá na cidade de Salvador, na Mata Escura, eu descobri que ele está batizado. Hoje ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Uma bênção do Senhor. Batizamos muitas pessoas naquele evangelismo, irmãos. Mais de 23 pessoas logo no início da conferência pública. E depois eu tive o privilégio de ser ancião daquela igreja por mais um ano, a qual hoje ela se tornou uma igreja organizada, a Igreja da Mata Escura 2, né? Se algum dia for em Salvador, na Igreja da Mata Escura 2, pode perguntar pelo meu nome lá, que a turma me conhece. Mas você vê que, embora as dificuldades apareçam, Deus sempre nos mostra os resultados positivos do trabalho realizado. Por isso, não devemos nos preocupar com o resultado.
Precisamos sim semear a semente do Evangelho de Cristo. Precisamos sim pregar o Evangelho às pessoas e deixar com que Deus faça a sua parte também, conquistando essas pessoas para o seu reino. Somos apenas o instrumento de Deus nas suas mãos. Se alcançarmos o objetivo de a igreja estar envolvida no trabalho, já é uma bênção do Senhor. E o irmão Antônio Souza, é isso? O irmão Antônio Souza, ele está chamando a todos para que hoje à tarde possamos sair para convidar as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares, né, conhecidos e desconhecidos, para também estar nesse evangelismo. Se cada irmão trouxer apenas uma visita, já teremos um número suficiente de pessoas para pregar o evangelho. A nossa igreja tem aí cerca de 360 membros ativos, mas se nós contarmos aqueles que não estão aqui, estão de férias, estão viajando, mas botamos aí mais ou menos 100 pessoas, trazer pelo menos um convidado, já teremos aí um número bem grande de visitas, para que assim possamos levar o evangelho para essas pessoas. Eu pergunto aqui, quantos estão dispostos a trazer amanhã, às 6h30, é isso? Às 6h30 da noite, à igreja, uma visita para ouvir a palavra de Deus? Levante a sua mão. Amém. Alguns não levantaram, mas espero que Deus converta seu coração daqui para amanhã, para que você possa trazer um amigo. Ore a Deus, diga: Senhor, quem eu poderei convidar para essa conferência pública? E Deus, ele vai lhe revelar, e Deus, ele vai lhe mostrar a pessoa que precisa vir para ouvir desse evangelho. Então, se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, irmãos, não esqueçam: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por isso, vamos nesse momento nos colocar todos em pés e vamos cantar o hino A Colheita. Os campos estão brancos, já podemos ver, né? Disposto um novo dia, um novo alvorecer, há trabalho a ser feito, ainda há muito o que colher. Se não forem avisados, eles podem perecer. Então vamos louvar ao Senhor o hino A Colheita. Estão brancos, já podemos ver, desponta um novo dia, um novo amanhecer, há trabalho a ser feito e não muito o que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Qual é a resposta da igreja? Eu quero ir, Senhor. Aonde? A seara trabalhar. Quero ser ajudador. Falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor.
bonito. Ir e proclamar, Jesus está voltando, virá para nos buscar. Para toda a igreja. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Somente a igreja agora. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Feche seus olhos nesse momento. Pense em Deus, vamos falar com o Senhor. Pai bendito e amado, aqui, Senhor, já proclamamos que queremos ir, levar o Teu Evangelho a toda criatura, preparar um povo especial para o retorno de Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa nos usar como instrumentos em Tuas mãos, para assim, Senhor, tirar as pessoas das trevas e trazer para a Sua maravilhosa luz. Amanhã, Senhor, iremos começar uma batalha e Te pedimos, Senhor, que nos mostre as pessoas que iremos convidar para participar desse evangelismo e que ao final dessa série de conferências possamos ver muitas pessoas descendo as águas batismais para a honra e glória do Seu santo nome. Continue, Senhor, nos usando como instrumento em Tuas mãos, que possamos, Senhor, iluminar a Tua luz neste mundo, para que as trevas sejam dissipadas e assim possamos ter um povo pronto e preparado para quando o Senhor voltar. Leva-nos em paz para os nossos lares, com esse compromisso em nosso coração. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Ainda não finalizamos o culto. Pedimos a todos ainda reverência. Estamos nos nossos momentos finais e queremos agradecer a você que esteve aqui, a você que está nos assistindo a este culto, ao pastor também, que seja bem-vindo, e ao Ministério de Música que esteve aqui à frente desse programa. Continue nos acompanhando nas nossas redes, nossas transmissões agora serão constantes. Tenham todos um bom sábado e agora nós vamos nos despedir cantando um hino já conhecido e acalmando os nossos corações. Lembremos que ainda estamos na casa do Senhor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.
seus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai